Uma visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. Vamos que vamos, o mês começando e do jeito que está passando rápido, daqui a pouco acaba. Mas que bom, seja bem-vindo setembro, que na verdade começou sexta-feira, mas sexta-feira tive imprevisto, não pude vir. Ney Carvalho apresentou o programa muito bem. E hoje, começando aqui setembro para vir no original, bem-vindo setembro. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida Petrópolis. Você que nos acompanha pela TV, Speed Fiber ou a antiga Tech Cable. Tem ainda os internautas, muito obrigada, os internautas, quem acompanha pelo Facebook TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã ou ainda pelo site tvc16.com. O programa está muito bom. Nós vamos falar no próximo bloco do novo salário mínimo para 2024. Vamos falar de economia e muito mais. Tem saúde e tem um assunto que, olha, se eu fosse você, não perderia por nada. Nós vamos falar de alimentos, não os processados, os ultraprocessados, o quão mal faz para a nossa saúde. O programa está muito bom. A gente começa já depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e agora vamos falar do novo salário mínimo, um provável salário mínimo já para 2024, a proposta orçamentária para o próximo ano, a proposta, a PLN 2923, entregue na última quinta-feira, dia 31, ao Congresso Nacional pelo governo, prevê um salário mínimo de R$ 1.421, um aumento de 7,65% em relação ao atual, que é 1.320. O projeto prevê receitas e despesas de 2 trilhões e 200 bilhões de reais, portanto, déficit fiscal zero. O presidente da República enviou para o Congresso o valor do salário mínimo para o ano seguinte. E é assim que funciona. Só lembrando que em 2022, o ano passado, o ex-presidente Bolsonaro estabeleceu um valor de 1.302 para o ano de 2023. Até maio deste ano,
esse era o valor do salário mínimo. Contudo, o presidente Lula aprovou um segundo reajuste, elevando para 1.320. A atual administração governamental já definiu um novo valor do salário mínimo para 2024. A proposta que será enviada ao Congresso estabelece um valor de R$ 1.421. Esse é o valor proposto. Aí vai seguir para o Congresso e até final do ano a gente já deve saber, vamos acompanhando aqui. E ainda falando de economia, a inflação desacelera em 4 das 7 capitais brasileiras medidas pelo IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que acumula uma alta de 3,94% em 12 meses. Vamos conferir na reportagem de Luiz Mauri, com a narração da colega jornalista Sofia Stein. O índice de preços ao consumidor semanal teve queda de 0,18% na terceira semana de agosto, mas acumula alta nos últimos 12 meses. A inflação desacelerou em 4 das 7 capitais brasileiras pesquisadas pelo índice: Salvador, Bahia, Porto Alegre e São Paulo. Nessas capitais, as maiores quedas ocorreram com os itens de passagens aéreas e com os itens de alimentação. Já Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro apresentaram alta em seus índices. Porém, cabe destacar que o índice de inflação continua negativo nessas capitais. Ou seja, na média, os preços continuam a cair, porém em um patamar menos acentuado. Os principais itens da alta foram do automóvel novo, gasolina e tarifa de eletricidade residencial. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia, o FGV-IBRE. E ainda falando de economia, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre deste ano. O saldo negativo chega a 750 mil empresas desde o quarto trimestre de 2021. De lá para cá, mais de 2 milhões de companhias foram abertas, enquanto 2 milhões e 800 mil foram fechadas. Então, aí a gente está no saldo negativo. O levantamento exclui, claro, desse número, os MEIs. Esses números são para empresas, não MEIs. Vamos para Teresópolis? Alunos de escolas municipais se formam no Programa de Empreendedorismo e Mercado de Trabalho, o GEP. Desde o ano de 2018, mais de 600 estudantes participaram do programa em Teresópolis. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse programa? O programa GEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é uma parceria da Prefeitura de Teresópolis com o SEBRAE e já formou, como eu disse, mais de 600 alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis e colhe os frutos. As propostas de final de formação do GEP, a edição 2023, já começam a surgir. Por exemplo, alunos do Centro Educacional Beatriz Silva e da Escola Municipal Ginda Bloch promoveram feiras de empreendedorismo para a apresentação dos projetos produzidos com base nos 3 eixos do GEP, que é robótica empreendedora, tecnologias digitais e soluções empreendedoras e também geração empreendedora. Parabéns aí para os jovens e para todos envolvidos, né? Vamos continuar ainda em Teresópolis. Vamos continuar aqui. Vamos continuar em Teresópolis, que tem mais notícias. Um abraço para os teresopolitanos que acompanham ou pelo canal 5 na TV ou ainda pela internet. Bem, o mês de agosto acabou, mas no mês da prevenção e combate à violência contra a mulher, o CRAS São Pedro reuniu mulheres, homens e crianças para uma ação social e reflexão sobre o tema. Refletir, mas sempre agir. Assim a vida de quem luta pelos direitos humanos em geral e pelos direitos das mulheres em particular. E isso foi mostrado em uma ação do Agosto Lilás, o mês de prevenção e combate à violência contra a mulher, que esse evento foi na última quarta-feira, dia 30 de agosto, no Centro de Referência de Assistência Social CRAS São Pedro, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Participaram cerca de 45 pessoas, entre mulheres, homens e crianças, todos assistidos pelo CRAS São Pedro através do SUAS. Além das ações sociais, houve serviços de beleza, como design de sobrancelhas, a cargo de Fernando Massotti e suas alunas, e a relaxante massoterapia de Joyce Moraes. O evento contou também com um momento musical do professor Vitor Collins, que animou a todos. Parabéns a todos os envolvidos. Quem não gosta de um momento de relax, um tratamento de beleza, faz muito bem a autoestima.
Bem, nós vamos para um breve intervalo, um próximo bloco. Tem muitas outras notícias. Fique ligadinho, porque tem notícia até que a gente não espera. Eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos para uma notícia que, no mínimo, vai te surpreender, porque agora o STF tomou conta de tudo no país, gente. O transporte rodoviário de cargas teme o aumento de custos após decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram a ADI, que questionava trechos da lei do motorista. Mudanças afetam o tempo de espera, o funcionamento do intervalo, descanso semanal e repouso com o veículo em movimento. Vamos conferir na reportagem do colega jornalista Felipe Moura. Entidades e parlamentares ligados ao transporte rodoviário de cargas temem o aumento de custos financeiros e operacionais como consequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF declarou inconstitucionais 4 pontos da lei do motorista. Recentemente, a Corte julgou uma ação que questionava vários trechos da legislação que se aplica aos motoristas do setor de transporte de cargas. Mesmo que a maior parte dos dispositivos questionados tenha permanecido inalterada, pontos importantes para o funcionamento das transportadoras foram julgados como inconstitucionais. Isso traz preocupação, como afirma o assessor jurídico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Narciso Figueroa Júnior. O que preocupa mais as empresas, e é compreensível, são os 4 itens que foram declarados inconstitucionais, porque eles têm um impacto grande tanto nas operações das empresas quanto na gestão administrativa e no custo das empresas. A partir de agora, o tempo de espera em que o motorista aguarda o carregamento, descarregamento ou fiscalização do caminhão passa a contar como jornada de trabalho ou hora extra. Os motoristas não poderão mais dividir o período de intervalo diário. Assim, terão que descansar por 11 horas seguidas a cada dia de trabalho. O descanso semanal remunerado de 35 horas também não vai poder ser dividido. O STF proibiu também o acúmulo de até 3 descansos semanais que estava previsto na CLT. Além disso, o trabalhador não vai poder mais ter a opção de usufruir do repouso semanal só quando retornar à base da empresa ou ao seu domicílio. O deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a medida. Que tipo de folga é essa que o cara não pode ir até uma agência bancária para resolver um problema que ele tenha lá com o banco,
ir num passeio com o filho, levar a família para se divertir. Ele não tem mais, ele vai ficar à mercê da própria sorte do horário dele vencer, estando em casa, estando próximo de casa. O STF também invalidou um trecho que permitia que o repouso semanal ocorresse no veículo em movimento, nos casos de 2 motoristas trabalhando no mesmo caminhão. Agora, o tempo em que um deles está dirigindo e o outro está dormindo na cama da cabine ou descansando é considerado jornada de trabalho para ambos. Ou seja, se um caminhão trafegar por 12 horas, mesmo que cada funcionário dirija só por 6 horas, vão ser computadas 12 horas de trabalho para cada motorista. É complicado, a gente vai acompanhar esse assunto, porque realmente foi assim, uma surpresa, né, para quem é motorista, quem trabalha com isso. Bem, chegamos em Petrópolis, onde está a sede TV Correio da Manhã, e vamos falar que a Feira do Livro da PPO, a segunda edição de 2023, teve início na última sexta-feira, dia 1º de setembro, e segue até o dia 29 deste mês. Durante um mês, livros de vários gêneros vão estar à venda a preços acessíveis em um estande montado na Praça Dom Pedro II, sempre de 8 da manhã às 4 da tarde. Na feira, podem ser encontrados livros dos mais diversos gêneros, assim como revistas, gibis, coleções e clássicos da literatura, todos vendidos a preços populares. O valor arrecadado é usado para custear as ações realizadas pela PPO e manter a casa de apoio, que recebe mensalmente até 30 pessoas de fora de Petrópolis que vêm fazer tratamento de câncer na cidade e também seus acompanhantes. Então, se você puder ajudar, puder participar, e claro, obviamente é muito bom ter livros a preços assim tão populares, né? Eu sempre vou lá, sempre encontro coisa boa, vale a pena. Bem, vamos falar do tempo. O tempo está uma confusão, né? Ainda estamos no inverno, porque a primavera só começa dia 22, ainda estamos no inverno e está um misto de frio, calor, calor, frio. E está chegando aí uma frente fria, na verdade, uma formação de um novo ciclone na madrugada desta segunda-feira, dia 4, lá no Rio Grande do Sul. Vamos conferir a previsão para todas as regiões do Brasil, porque o ciclone vai aumentar o volume de chuva já na região sul. Chuvas também são previstas em todo o país ao longo da semana. O clima vai ficar bem confuso. Vamos conferir na reportagem da colega jornalista Sofia Stein. Durante a madrugada de segunda-feira, haverá a formação de um novo ciclone extratropical que se formará no litoral sul, próximo ao Rio Grande do Sul, o que aumenta o volume de chuvas para a região. A informação é da meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Andréia Ramos. Na segunda-feira teremos muita chuva no Rio Grande do Sul, com acumulados significativos e que vão impactar diretamente a sociedade. Inclusive, há possibilidade de quedas de granizo, atingindo praticamente todo o estado. Em Santa Catarina e Paraná, terá pancadas de chuva isoladas, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo, principalmente na parte central do Rio Grande do Sul, com céu nublado. Na quarta-feira, o tempo fica aberto em praticamente toda a região, ainda com possibilidade de chuvas isoladas. No Rio Grande do Sul, o tempo aquece, mas as temperaturas mais elevadas ainda estarão no noroeste do Paraná. A partir de quinta-feira, voltam as pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. No sudeste, o calor e a alta umidade favorecem chuvas irregulares, principalmente no leste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com chuvas mais intensas na terça-feira no sul de Minas, leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Para o centro-oeste, a previsão é de chuvas com volumes significativos. Pancadas de chuva e trovoadas são mais concentradas do centro ao sul do Mato Grosso do Sul, continuando na terça-feira, embora a nebulosidade e o calor prevaleçam na região em geral. Esse padrão é observado ao longo da semana. Se de forma geral as chuvas vão ficar com volumes mais significativos, principalmente ali no sul do Mato Grosso do Sul, mas não se descarta chuvas nas demais áreas. Chuvas mais localizadas no norte, noroeste e sudoeste do Amazonas, com possibilidade de chuvas na parte leste do Amapá e noroeste do Pará. O aumento da temperatura persiste no sul do Pará e Amazonas, Rondônia e oeste de Tocantins. No nordeste, a massa de ar seco prevalece no interior, especialmente no Piauí, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e norte da Bahia. Chuvas isoladas e de baixo volume são previstas no noroeste do Maranhão e na faixa litorânea estreita do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Nas demais áreas, o tempo permanece com pouca nebulosidade, altas temperaturas e baixa umidade, especialmente no Piauí e norte da Bahia, sem previsão de chuvas. Voltamos, agora vamos falar do queridinho, isso mesmo, do queridinho da região serrana. O Correio Petropolitano se encontra em qualquer banca a partir de R$ 2,00. Deixa eu virar para essa câmera, né, para o pessoal ver aqui melhor. Você encontra em qualquer banca perto da sua casa, seu trabalho, não só em Petrópolis, mas em vários municípios da região serrana. O Correio Petropolitano apenas R$ 2,00, ou se você gosta, pode ler online. Tem notícia nacional, tem notícia, bota aí na tela, tem notícia nacional, estadual. Olha, dificuldades para realizar o dental em São Paulo reafirma a excelência do Rio. Audiência especial debate a coleta de lixo nesta terça-feira em Petrópolis. A Condep, que é a empresa que cuida da limpeza, terá que demonstrar a justiça que cumpriu suspensão de contratos. E por aí vai, tem muitas notícias, gente. Tem, olha, pode voltar aqui para mim que eu vou mostrar. É um jornal completo, tem o segundo caderno, tem notícias, muito mais aqui. O jornal está muito bacana. Vamos lá para a página 10, que é uma das notícias que estou chamando mais atenção aqui na região. Ó, a audiência vai debater o lixo em Petrópolis. Eu gosto de jornal de papel. Deixa eu botar isso aqui. Ó, Condep terá que comprovar que cumpriu decisão da Justiça. A reportagem de Wellington Daniel, do Correio Petropolitano. A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, tem até esta segunda-feira, ou seja, hoje, dia 4, para comprovar a quarta vara civil do município que suspendeu os contratos emergenciais firmados para a coleta de lixo urbano e hospitalar. A decisão foi tomada pelo juiz Jorge Martins após manifestações do consórcio Limpe Serra e da própria Condep, às quais o Correio Petropolitano teve acesso. E a matéria é completa no Correio Petropolitano, página 10, nesse aqui, né? E tem também o online para quem gosta. Gente, no próximo bloco, fique ligadinho, porque o próximo bloco está demais. Nós vamos falar dos alimentos ultraprocessados, que já foi confirmado por pesquisadores da UESP, da USP, pesquisadores do Brasil todo, assim, que quase 99% desses alimentos fazem muito mal à saúde. Nós temos um vídeo mostrando os alimentos, depois temos uma especialista, uma coach em nutrição falando. Olha, tá demais o próximo bloco, fique ligadinho, porque é um assunto que interessa a todos. Desde o bebezinho, claro que não entende, mas a mãe assiste, até qualquer idade. Está muito bom mesmo, preparado com muito carinho, e eu volto já depois do intervalo. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100.
Voltamos e fique ligadinho porque o tema está bom demais. Vamos falar sobre alimentos ultraprocessados. Quase 99% dos ultraprocessados têm ingredientes nocivos à saúde. A conclusão está em um estudo da UERJ, feito em parceria com a USP, ou seja, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a USP, que é a Universidade de São Paulo. Quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares ou aditivos para realçar cor e sabor, aponta o estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP. Bem, esses ingredientes, como vocês estão vendo muitos aí, estão presentes na quase totalidade de biscoitos, margarinas, bolos e tortas, achocolatados, bebidas lácteas e sorvetes, além de frios embutidos e bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. Também são encontrados em refeições prontas, pizza, lasanha, pastelaria e outras bebidas açucaradas. A pesquisa avaliou quase 10 mil alimentos e bebidas das principais redes de supermercados de São Paulo e também de Salvador, na Bahia. Bem, baseado nesta pesquisa, vamos assistir a um vídeo sobre o assunto para você ter ideia desses alimentos. E depois desse vídeo vamos comentar e tem mais ainda. Vamos acompanhar juntinhos aqui. E as pesquisas mostram que o consumo de ultraprocessados contribui para o aumento do ganho de peso e obesidade, está associado ao maior risco de desenvolver outras doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e até dados de mortalidade prematura. Que utilizam muitas vezes pouco ou quase nada de alimento em si, né, do alimento que vem da natureza, mas sim extratos, soros, subprodutos que a indústria utiliza, com a adição de aditivos que vão modificar a textura, a cor, o cheiro daquele produto para parecer que é de verdade. Na verdade, o objetivo da indústria é vender mais produtos baratos que potencializem seu lucro e produtos que gerem um nível de insaciedade na sociedade a ponto de ele ser consumido praticamente sem controle. A gente observa as tendências aí de aumento das doenças crônicas não transmissíveis, dos efeitos das mudanças climáticas no meio ambiente acontecer numa velocidade cada vez maior, né? Os dados que a gente tem tanto do Brasil quanto no resto do mundo é que nós não estamos adotando medidas efetivas para reverter esse cenário. Sistemas alimentares vá incorporar uma crítica dura à forma como os alimentos estão sendo, na verdade, desconstituídos. Né? A gente sequer considera ultraprocessados como um alimento.
Esse biscoito amarelo, a garotada gosta, isso a gente nem sabe do que é feito. Sorvete que a gente come industrializado, a gente não tem a mínima ideia, tanta coisa que a gente tem a mínima ideia, tudo ali ultraprocessado, não é nem processado. E isso machuca, né, o organismo, é nocivo. Se você ficou impressionado com este vídeo sobre alimentos ultraprocessados, vamos agora saber com mais detalhes o quão perigoso pode ser consumir estes alimentos. E quem explica é a coach nutrição Carla Rigg. Ela fez um vídeo maravilhoso falando dos perigos dos alimentos ultraprocessados e vai explicar de uma maneira muito didática. Aí não tem mais como você não entender. Vamos acompanhar. Você sofre com excesso de gases, estufamento e não consegue identificar o porquê? E você sabia que o consumo de alimentos ultraprocessados pode ser um dos grandes causadores desse excesso de gases e de estufamento abdominal? Então, nesse vídeo eu quero te contar os perigos dos alimentos ultraprocessados, o que eles são, por que eles influenciam o nosso equilíbrio gastrointestinal e o porquê que a gente precisa evitá-los se a gente quiser cuidar da nossa saúde no longo prazo. Fica aqui que esse vídeo tem muita coisa legal pra gente conversar. Meu nome é Carla Rigg, eu sou health coach especializada em saúde hormonal, saúde intestinal e psicologia do comer emocional, e nesse vídeo eu quero te contar o que são os alimentos ultraprocessados, os perigos e o porquê que a gente precisa tomar cuidado, principalmente com a ingestão das nossas crianças, que adoram, infelizmente, né, uma comidinha de pacote. E se você é novo por aqui, não esquece de deixar sua curtida, de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando e de se inscrever aqui no canal. Bom, a primeira coisa que eu quero te contar é qual é a divisão, né, a diferença entre os alimentos. A gente tem 3 diferenças básicas. Primeiro, um alimento in natura, que é aquele alimento que todo mundo conhece, que são as frutas, as verduras, os vegetais, os grãos, que a gente consegue identificar de onde que veio da natureza. Aí depois a gente tem os alimentos que são processados ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que sim passaram por uma etapa de processamento, mas que você ainda consegue identificar o que eles são e da onde eles vêm. Então, por exemplo, um milho em lata, ele é um alimento processado, porque ele está numa lata, mas você consegue identificar ali que é o milho. Então, uma sardinha em lata da mesma forma, uma pasta de amendoim, que você sabe que é o amendoim em si que foi batido, um vegetal congelado que você compra, então um brócolis congelado, uma couve-flor, um arroz de couve-flor congelado, tudo isso são alimentos que são processados, mas muitos deles minimamente processados, mas que você ainda consegue identificar o que eles são e da onde eles vieram. E por último, que são realmente assim, os alimentos que eu quero muito que vocês tenham cuidado, são os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente olha para a embalagem e a gente não consegue identificar o que tem lá dentro. Qual foi a mistura de ingredientes? Você não consegue identificar o que veio da terra, o que é da natureza que tem lá dentro. Então, por exemplo, um biscoitinho de pacote, você não sabe exatamente o que tem lá dentro. Um salgadinho de pacote, por mais que esteja escrito lá que veio do milho, você não consegue identificar, não tem cara nenhuma ali de milho, não tem, muitas vezes assim, só tem a cor, né? Mas você não sabe o que tem exatamente ali. Um outro exemplo que eu acho que assim, o principal de todos é o nuggets, né? O nuggets de frango, o nuggets de peixe. Você sabe que lá deve ter, você imagina que tenha, né, pedaços de frango ou pedaços de peixe, mas no fundo ali é uma mistureba total, que você tem pedaços, de frango, mas você tem cartilagem, osso, gordura vegetal hidrogenada, você tem soja, glúten, uma mistureba total de coisas que transformam naquele produto alimentício que é ultraprocessado e que você não consegue nem identificar ou imaginar quantas etapas aquele produto passou para chegar ali até o supermercado. Então, isso é um produto ultraprocessado
que é esse tipo de produto que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas para te exemplificar isso, eu quero trazer um estudo que eu achei muito interessante. Quando eu vi, eu quero dividir aqui com vocês. É um estudo em que eles dividiram dois grupos, em dois grupos, né, de pessoas, e deram para essas pessoas, para elas ingerirem, né, comprimidos em que dentro desses comprimidinhos tinham microcâmeras que elas eram capazes de ficar até 12 horas dentro do nosso trato gastrointestinal, justamente para seguir o caminho específico da nossa digestão. E para o primeiro grupo, o que eles deram? Eles deram um macarrãozinho feito em casa, com farinha, com água, com legumes, com temperinhos. E para o segundo grupo, eles deram um macarrãozinho instantâneo, um noodles instantâneo daquele que a gente compra no supermercado, que basta você adicionar água quente. E também deram para esse grupo uma bebidinha azul, um daqueles isotônicos que infelizmente as nossas crianças gostam, né? Uma bebidinha azul. Olha que legal o resultado que a câmera leu após 4 horas. O primeiro grupo, que foi aquele que ingeriu o macarrãozinho caseiro, ele só tinha um resíduo branco, uma matéria branca, que era uma matéria esperada, que é como se fosse assim, foi digerido, foi absorvido tudo que tinha que ser absorvido lá daquele macarrãozinho e sobrou só esse resíduo branco. E já no segundo grupo, que ingeriu aquele macarrão instantâneo, o que eles identificaram? Eles ainda acharam, depois de 4 horas, pedaços intactos do macarrãozinho. Inclusive, eles conseguiam ver até as marcas dos dentes e nesses pedaços, e existiam manchas. Essas marcas dos dentes estavam até tingidas de azul, proveniente daquela bebidinha, né, daquela bebidinha azul que eles ingeriram em conjunto. E olha só, por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque basicamente é o seguinte, o que é a digestão? A digestão nada mais é, em processos assim, em termos mais básicos, do que um processo de quebra dos alimentos que a gente come em pedaços tão pequenininhos que nós somos capazes de absorver os nutrientes. Então a gente tem a digestão, ela começa pela boca com a mastigação, aí ela vai para o nosso estômago, aí a gente tem a ação das enzimas digestivas, do nosso pH do estômago, aí depois segue caminho para o nosso intestino delgado, onde a gente tem grande parte da absorção dos nutrientes, e depois segue o caminho para o intestino grosso, onde a gente tem um volume muito alto de bactérias, né? E aí, o que eu quero falar para vocês aqui, o que eu quero contar para vocês? O papel principal do nosso intestino, que é essa absorção de nutrientes, essa quebra de nutrientes em pedaços menores, ele é feito através da ação das bactérias. Um indivíduo adulto, ele tem em média de 3 a 4 quilos de bactérias no intestino, só para você ter uma ideia. E essas bactérias que tem um papel importantíssimo na nossa saúde de quebrar os alimentos, elas conseguem fazer isso com grande, entre aspas, né, facilidade, com alimentos que elas conhecem, com substâncias que a gente conhece. Só que quando a gente ingere uma quantidade muito grande de substâncias que o nosso corpo não reconhece, então, por exemplo, os corantes, os acidulantes, os conservantes, que tem nos alimentos que são ultra industrializados, né, ultra processados, o que acontece? As nossas bactérias do nosso intestino, elas não sabem como lidar, elas não conseguem quebrar aquelas substâncias com facilidade, e o que elas fazem? Elas fermentam. Sim, essa fermentação ela pode ser traduzida num excesso de gases, num estufamento abdominal. Isso porque as bactérias, tentando fazer o papel delas, mas como elas não reconhecem aquelas substâncias, o que elas fazem? Elas fermentam para tentar fazer alguma coisa. Mas na prática, se você pensar, olha só a lógica, você está ingerindo um alimento ultraprocessado que é cheio de conservante. E qual que é o papel principal do conservante? É impedir que as bactérias proliferem. Só que a gente, dentro do nosso intestino, a gente precisa que as bactérias quebrem os alimentos. E se a gente tiver ingerido um alimento que é rico em conservante, que não deixa as bactérias proliferarem, fazerem a ação delas, o que vai acontecer? A gente tem uma incongruência aí, né? As coitadinhas, as pobrezinhas das nossas bactérias intestinais, elas não vão conseguir fazer bem o trabalho delas. E aí, o que isto vai impactar? Sim, um excesso de estufamento, de gases,
Mas além disso, isso vai trazer no longo prazo, vai gerar uma disbiose intestinal. Isso significa que a nossa flora intestinal ela vai ficar em desequilíbrio. As bactérias boas que deveriam estar em maior quantidade, elas não vão conseguir proliferar, porque elas precisam de comida de verdade para proliferar. E as bactérias ruins, que são aquelas que até gostam dessa fermentação, dessa bagunça toda lá dentro do nosso intestino, são essas que vão proliferar. E o intestino em desbiose, em desequilíbrio, isso se traduz quando numa baixa imunidade, numa redução da nossa produção de neurotransmissores do bem-estar, até porque mais de 90% da nossa produção de serotonina é feita no intestino. A gente vai ter uma baixa produção de enzimas importantíssimas que são produzidas no nosso intestino. A gente vai reduzir a nossa capacidade de absorção dos nutrientes. A gente pode ter um impacto na nossa produção hormonal. A gente tem hormônios que são produzidos no nosso intestino. Em resumo, um intestino em desequilíbrio, ele impacta a nossa saúde como um todo. E uma das minhas grandes preocupações realmente são com as nossas crianças, porque as nossas crianças, infelizmente, adoram esses produtos de saquinho, esses industrializados, e elas estão realmente assim num processo de formação de microbiota intestinal, e isso vai impactar sem dúvida nenhuma, inclusive na imunidade delas. Então, quanto mais a gente conseguir evitar que as nossas crianças ingiram produtos ultra processados, que são esses super, industrializados, melhor para elas. E na verdade, assim, pra gente também, sem dúvida nenhuma, por conta de tudo isso aqui que eu tô contando para vocês. É isso que eu queria conversar aqui com vocês nesse vídeo. Vale muito a pena a gente repensar o nosso consumo de alimentos que são ultraprocessados, porque eles vão impactar sem dúvida nenhuma a nossa saúde. Então, muita atenção, gente. Vamos ler rótulos, vamos evitar o máximo que a gente puder aqueles nomes que a gente não consegue identificar nos nossos rótulos dos alimentos, Tudo aquilo lá que tem numerozinho, que é tudo derivado de petróleo, gente. O nosso corpo não consegue identificar e quebrar da forma ideal. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso, a gente tomar cuidado e a gente evitar principalmente também para as nossas crianças, porque isso pode ter um impacto futuro muito relevante, tá? Então, me conta aqui nos comentários se você já prestou atenção, se de repente o seu excesso de gases está ligado a quando você come um alimento ultraprocessado ou um alimento que tenha mais corantes, acidulantes e conservantes, porque isso pode ter super a ver, tá bom? Viu? Eu disse, tudo explicadinho, então vamos tentar diminuir. Não dá para viver esses ultraprocessados, para quem já está acostumado, quem está na correria, na rua, sempre acaba comendo um pouco desses alimentos. Mas se a gente puder evitar, nossa saúde agradece muito, e principalmente tirar isso das crianças, pelo menos diminuir bastante, procurar alternativa de guloseimas mais naturais. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Fica agora com toda a programação TV Correio da Manhã. Vem aí direto da redação, depois o Correio Petropolitano, com Richard Stotzenburg e muito mais, porque a nossa programação é vasta, é feita com muito carinho, 24 horas no ar para você. Obrigada mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se assim o senhor permitir. Fique ligadinho, porque ele permitindo, teremos Mulheres de Fé amanhã aqui no Original. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.